Educação à distância, mudando realidades. Olá, aluno, olá, aluna. Seja bem-vindo, bem-vinda à terceira aula da disciplina Práticas Colaborativas de Estudos em Grupo 3. Eu sou a professora Andréa dos Santos Oliveira e neste momento eu farei minha audiodescrição. Eu estou dentro do estúdio de gravação do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Do meu lado esquerdo está escrito EAD, Mudando Realidades em letra verde. Eu estou usando uma calça cinza, uma camisa de manga comprida azul, meus cabelos encaracolados na altura do ombro e o sinal que me identifica na comunidade surda é este. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando da pesquisa em ciências humanas na perspectiva de Bakhtin. Mas, com muita alegria, eu informo para vocês que na aula de hoje nós contaremos com a participação do professor Dagoberto Buin Arena, que é um grande estudioso das obras do Bakhtin, das obras do Voloshinov. Quem é o professor Dagoberto Buin? Ele é um doutor em educação pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, pós-doutor pela Universidade de Évora, em Portugal, e atualmente é professor adjunto do Departamento de Didática e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, em Marília. E o professor Dagoberto vai conversar, vai explicar para a gente o que é a pesquisa nessa perspectiva dos filósofos da linguagem. Professor, muito obrigada por ter aceito o convite e a palavra é sua. Bom dia, ou boa noite, depende do horário em que os ouvintes, os telespectadores estejam me vendo agora. A mim foi solicitado que eu dissesse algo a respeito da metodologia das ciências humanas, do ponto de vista de Mikhail Bakhtin. Eu vou expor, então, nesse curto tempo que eu tenho disponível, algumas considerações a respeito dessa perspectiva de metodologia em ciências humanas. Bom, inicialmente é preciso distinguir, falar um pouco de quem é Bakhtin. O Bakhtin foi um pesquisador, um filósofo da linguagem, que fez pesquisas e elaborou alguns princípios teóricos no começo do século XX, na Rússia. Quando eu falo começo do século XX, mais ou menos entre 20 a 30 e depois, novamente, ele volta a escrever na década de 40. E esta abordagem que ele faz da metodologia das ciências humanas está num livro que foi publicado no Brasil com o título de Estética da Criação Verbal. Então é exatamente de um capítulo deste livro que eu vou falar aqui, em que ele aborda a metodologia das ciências humanas, tá bom? Então, o que nos incomoda como pesquisador das ciências humanas, e eu sou um pesquisador das ciências humanas, eu trabalho com educação, é como lidar com com as fronteiras entre as metodologias das ciências da natureza, das ciências biológicas, ciências exatas, e as ciências humanas. Essa discussão sempre esteve presente nas nossas tarefas na academia, e também na nossa vida como pesquisador. E por que eu estou dizendo isso? É porque as ciências humanas, elas sofrem, de certo modo, um desprestígio em relação às ciências exatas. Tanto é que a gente sempre ouve falar em cientistas, e quando se fala em cientistas, se pensa em alguém com um jaleco branco, enfiado no laboratório e fazendo pesquisas.
Então, quem faz pesquisas, geralmente, né, são considerados cientistas, mas os cientistas das ciências da natureza. Os das ciências humanas nem sempre são considerados, né, cientistas e nem sempre são considerados pesquisadores, né? Bom, nessa fronteira entre as duas é que aparece essa discussão, né, que pode nos ajudar um pouco a nos libertar desta pressão, né, das metodologias da ciência da natureza. Então, mesmo na área da educação, nós temos alguns campos, né, que são muito fronteiriços, principalmente na área da educação especial, na área da fonoaudiologia, né, que transita pela educação, e outras mais. Então, a tendência é levar para a educação a metodologia das ciências da natureza como se fosse a melhor das metodologias, ou a metodologia como a ciência, né, da natureza, né, como a verdadeira ciência. E nós, as ciências humanas, ficamos um pouco espremidos, né, sem muita área de deslocamento, de manobra, para poder lidar com os fenômenos que são próprios das ciências humanas. O que o Bakhtin vai dizer, ele responde, na verdade, aos nossos anseios, né, às nossas dificuldades hoje. E ele escreveu no começo do século XX. E nós estamos há 100 anos, exatamente há 100 anos, né, dos seus primeiros escritos. Não exatamente deste, né? Deste ele deve ter publicado aí mais ou menos na década de 50, né, do século passado. Então eu queria só enfatizar, né, eu tenho poucos minutos para dizer, né, então eu vou levantar alguns aspectos principais, mas eu tenho que explicar, né, a respeito gastar um tempo com essa introdução, vamos dizer assim. Bom, inicialmente, então, as ciências da natureza, elas trabalham com a perspectiva da exatidão. As coisas têm que ser exatas, por isso são medidas. E as ciências humanas não. E qual é a diferença? Não é? As ciências da natureza trabalham com a coisa, com o objeto, e as ciências humanas trabalham com o homem. Aí está a grande diferença. O homem não é a coisa. O homem, diz o próprio Bakhtin, é um ser expressivo e um ser falante, isto é, um ser que se manifesta. Então, a nossa perspectiva em ciências humanas é em tentar compreender as relações humanas e compreender os fenômenos, os objetos, vamos dizer assim, não é? Na relação com o homem. Isto é, se nas ciências exatas a coisa fica distanciada do pesquisador, o pesquisador olha para a coisa e tentando mensurar, medir, descrever e compreender a coisa, nós, as ciências humanas, não. Nós nos separamos o homem dos fenômenos. E o pesquisador não se separa do que ele pesquisa. O pesquisador participa numa interlocução com os homens, né, com quem ele interage e com os fenômenos que ele quer compreender. Então nós temos, nas ciências humanas, algo diferente da ciência da natureza. Nós temos aqui o homem. E o homem tem que ser compreendido. O homem tem que ser interpretado. Isso faz uma grande diferença. Aí tem um outro aspecto, né, que o Bakhtin lida e que tem a ver com as ideias marxistas de fundo, né, que se dá em relação à compreensão dos fenômenos. Os fenômenos, aquilo que aparece diante dos olhos, ou que aparece diante dos nossos órgãos dos sentidos, são fenômenos. São aparência. E fazer ciência não é apenas olhar a aparência e dizer o que se vê, o que se ouve. Em ciências humanas, isso não é fazer ciência. É preciso investigar. E investigar e fazer ciência significa procurar a essência dos fenômenos. Isto é, nunca se contentar com a aparência, aquilo que aparece diante dos olhos, que parece que é real, mas não é real. O real está além da aparência. O real está na essência. O real não se percebe de cara. Ele está sempre oculto, então é preciso investigar.
E aí vem a reflexão. Então, fazer ciências humanas é refletir, pensar e procurar a essência dos fenômenos. Essa é a visão do Bakhtin. E para isso nós temos que conversar com os homens. E os homens não são coisa. Então, a investigação, fazer ciência, não é coincidir com a coisa. Fazer ciência é não ver a coisa tal como ela se apresenta, mas ver a coisa na sua essência. Portanto, quando nós lidamos com os homens, nós temos que lidar com a essência dos fenômenos e com a essência humana. Compreender os homens nas suas relações, e compreender os homens nas suas relações é se distanciar da exatidão. As ciências humanas, porque lida com homens, não procura exatidão e não espera a replicabilidade. Nas ciências exatas, quando se faz uma pesquisa e se chega a um dado, esse dado só vai ganhar validade científica se ele puder ser replicado por outras pessoas e outros lugares. Nas ciências humanas, não. Nós não estamos nem preocupados com a exatidão e nem preocupados com a replicabilidade do dado. Cada dado é importante. Cada situação é importante e ela tem o seu valor e ela é esse objeto estudado, né, essas relações estudadas, elas têm o seu valor dentro das ciências humanas, mesmo que ela não ocorra novamente em outro lugar. Isso não importa. As ciências humanas valorizam o dado único, o dado singular, o episódio único, porque para as ciências humanas ele também tem valor científico. E uma outra questão que eu queria destacar aqui, né, é essa relação do pesquisador com o chamado pesquisado, o sujeito. Nós não pensamos, né, como o Bakhtin pensa, o homem não é um sujeito de pesquisa. O homem não é um sujeito pesquisado. Nós pesquisamos as relações humanas. Esses homens com quem nós lidamos, e na educação, nas crianças, os professores com quem lidamos, são seres falantes, seres expressivos, seres humanos. Portanto, eles são nossos interlocutores. Não são sujeitos. Não são informantes. São sujeitos. Não são sujeitos submissos. São interlocutores com quem nós dialogamos. E aí aparece uma outra palavra importante para o universo bakhtiniano. O diálogo, com quem nós dialogamos. As ciências humanas, elas se faz nessa perspectiva essencialmente sobre a palavra. A palavra diz, a palavra tem sentido. A palavra é a unidade do diálogo. Quando nós pesquisamos pessoas, nós lidamos com o diálogo, nós conversamos com as pessoas. Esse princípio chamado princípio dialógico é o princípio que embasa todas as pesquisas em ciências humanas. Por isso, é preciso, e com ele, né, com esse diálogo que nós podemos chegar à essência do objeto e não ficar na aparência. Mas há riscos de nós ficarmos na aparência. E quais riscos? O risco de ficar na periferia, de não compreender. E existem algumas armadilhas para isso? Eu acho que sim. Nós importamos da ciência da natureza a objetividade, ou a tendência à objetividade. Mas essa objetividade significa tratar o objeto pesquisado como coisa. Mas não é essa a nossa visão, não é essa a nossa perspectiva. Nós pensamos, né, num outro tipo de abordagem. Uma abordagem que o sujeito é expressivo e falante, portanto ele não é um submisso, portanto nós temos o diálogo. Mas nas ciências humanas, quando nós queremos, nas ciências da natureza, quando nós queremos obter algum dado do sujeito pesquisado, nós fazemos entrevistas semi-estruturadas ou estruturadas, ou fazemos questionários. É sabido, todo mundo sabe, que quando nós conversamos com alguém numa situação de entrevista,
nós tentamos ajeitar e adequar a nossa fala ao entrevistador. E quando nós respondemos a questionários, nós fazemos a mesma coisa. Quer dizer que a entrevista estruturada e semi-estruturada e o questionário, nesta nossa perspectiva, funciona como uma espécie de desvios ou de armadilhas que nos levam à aparência e não à essência. Isto é, vou usar a palavra, né, o termo da outra ciência, o sujeito disse, o informante disse, portanto o informante está dizendo e eu estou respeitando o que o informante disse. Eu fico na aparência. Para chegar à essência, eu tenho que usar a palavra, o diálogo. O diálogo fora dessas situações artificiais é que pode me levar à essência, à compreensão de todo o fenômeno. O diálogo em qualquer lugar. Então, quando nós estivermos conversando com os nossos interlocutores, nós temos que abrir o jogo e dizer assim, olha, nós estamos... tudo que você falar está valendo. Se nós estivermos tomando um cafezinho aqui e você disser alguma coisa, está valendo. Quando nós estivermos conversando pelo WhatsApp, está valendo. Quando nós estivermos numa situação, sabe, de andanças pelo campus, e você estiver falando pelos corredores, isso está valendo. Porque eu quero chegar à essência. E o diálogo é esse diálogo natural. O diálogo é a fonte dos dados de uma pesquisa em ciências humanas em que os homens são protagonistas. Nessa perspectiva, é preciso encontrar uma nova metodologia. Uma metodologia que possa gerar dados. E essa metodologia nós chamamos de encontros dialógicos. Nós marcamos encontros com as pessoas. Os encontros não são assim fortuitos. Pode ser que sejam, mas na verdade nós marcamos encontros. Esses encontros não são entrevistas, não são artificiais. Nós vamos conversar sobre tudo, sobre todas as coisas. Então, esses encontros dialógicos, nós podemos dizer que eles se configuram com uma metodologia de geração de dados em pesquisas humanas. Então, vejo que eu estou falando de uma visão de pesquisa em geral, depois uma visão de como gerar dados nessa pesquisa, e agora vem uma outra questão que é como a gente vai expor esses dados. Nós temos que interpretar os dados, não ficar na aparência e a essência. E para interpretar esses dados, nós temos que fazer análises e organizar por núcleos temáticos, organizar por núcleos de pensamento. Então, antes nós falávamos em categorias, aqui nós falamos em núcleos temáticos que agrupam, né, conjuntos de ideias para que nós possamos realmente analisar com mais detalhes. E depois fazemos a exposição disso. E essa exposição, e aí vem outro dado fundamental, do universo de Bakhtin, é a autoria. Quando nós fazemos uma exposição, escrevemos um TCC, escrevemos uma dissertação de mestrado, qualquer trabalho acadêmico, nós temos que nos tornar autores. O Bakhtin fala que nós somos responsáveis, os nossos atos são responsáveis. Quando escrevemos, nós temos que assumir o que escrevemos. E assumir o que escrevemos é nos tornarmos autores. Autor é escrever em primeira pessoa. Bom, não necessariamente em primeira pessoa, colocar eu, né? Mas escrever de um modo que é próprio da gente, que é nosso. Então, essa exposição da pesquisa, tendo esta visão de autoria e de responsabilidade, exige que a gente evolua, né, como donos da palavra que antes era alheia. É outro conceito bakhtiniano. Quando nós lemos, nós estudamos, e quando nós ouvimos o outro falar, nesses encontros dialógicos, nós estamos lidando com palavras alheias. São diálogos em vários níveis. Diálogos com quem escreveu, diálogos com quem fala. Esses diálogos, todos, vão sendo incorporados por nós. Os seus conceitos, as suas palavras, estão em nós. E quando vamos expor, nós acabamos expondo essas palavras
que não são nossas, são dos outros. Mas à medida que nós vamos evoluindo, vamos escrevendo, essas palavras que eram dos outros vão se transformando em palavras nossas e nós passamos a ser autores do que escrevemos. Este é o processo de autoria. Sair das palavras que eram dos outros, palavras alheias, até lidar com as palavras que são nossas. É isso que faz um pesquisador. É este o caminho que ele vai percorrer. Então vejo que nós temos um conjunto, né, de conceitos que eu levantei aqui, eu estou encerrando. Essa visão do que é ciências humanas, né, do que são as ciências humanas, que é essa visão de lidar com a essência, lidar com o homem, não com o objeto, valorizar o diálogo, gerar dados pelos encontros dialógicos, organizá-los em núcleos temáticos e fazer uma exposição própria. Isso é fazer ciências humanas na perspectiva de Bakhtin. Obrigado pela atenção. Professor Dagoberto, muito obrigada por sua participação nesta aula. Tenho certeza que foi muito enriquecedora. Os alunos agora vão a campo, né, fazer a pesquisa e eles vão tentar fazer uma pesquisa nessa perspectiva explicada pelo senhor e apresentar aqui aquilo que o professor Dagoberto Bunharena falou. Ele usou como referência a obra Estética da Criação Verbal, que é do Mikhail Bakhtin. Nesta obra há um capítulo dedicado para a pesquisa na área de ciências humanas. Então vocês podem buscar mais informações no capítulo dessa obra. Até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.